Bom dia, primeiro ano. Boa tarde, né, gente? Hoje a nossa aula é sobre função logarítmica e inequações logarítmicas, né? Finalzinho do capítulo. Bom, a função logarítmica, primeiro que vocês têm que ter em mente é que é uma função em que o domínio da função são os reais positivos sem o zero. E o contradomínio, que são todos os valores que o y vai poder assumir, são os reais. Vocês vão conseguir enxergar isso aqui melhor no gráfico. Como que vai ficar o gráfico de uma função logarítmica, por exemplo? Como eu te falei que o domínio, que são os valores de x, ele tem que ser os reais positivos sem o zero, então o gráfico de uma função logarítmica, ela vai ficar, lembra que isso daqui é o primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto. Então, como a minha função logarítmica tem que ter domínio, que são os valores de x, positivos e diferentes de zero, então eu não posso ter um gráfico que pegue essa parte de x, ó, porque essa parte do x é negativa e também não posso encostar aqui no zero. Então, o gráfico da minha função logarítmica, ele fica nesse intervalo sempre, que é no primeiro e no quarto quadrante. Então, a sua curva do gráfico vai ter que se posicionar aqui. Aí a gente vai ver melhor agora quando a gente tem um gráfico crescente, decrescente e mais, né? Então, vamos aqui primeiro a um básico aqui de uma função logarítmica. Ó. F de x é igual a log de x na base A, que a gente pode representar por y é igual a log de x na base A. Tomem muito cuidado com a condição de existência, porque assim como nas equações logarítmicas, na função, na inequação, todos a gente tem que tomar cuidado com a condição de existência. Qual é a condição de existência? Aqui, ó, o x, né, que é o nosso logaritmando, ele tem que ser maior do que zero, e a nossa base, gente, ela tem que ser maior do que zero, e ela também tem que ser diferente de 1. Então, quando você for resolver a sua função logarítmica, colocar ela no gráfico, organizar a tabela, você tem que se atentar para esses valores aqui. Você não pode colocar zero, por exemplo, na parte da tabela que é referente ao x. Você não pode colocar, por exemplo, negativo, né? Então, vocês têm que se atentar para isso. Aí aqui tem alguns exemplos, ó, de funções logarítmicas. F de x é igual a log de x na base 5. Aí a gente chama isso daqui de função logarítmica de base 5. Função logarítmica de base 0,4. Aí vamos aqui ao gráfico de uma função logarítmica. Aí eu coloquei aqui, ó, f de x é igual a log de x na base 2. Eu vou colocar, gente, y é igual a log de x na base 2, que eu acho mais prático de trabalhar. E ao invés de colocar y é igual a log de x na base 2, é a mesma coisa que eu colocar log de x na base 2 é igual a y. Porque aí quando eu coloco assim, gente, eu já posso fazer aquele esquema da setinha, ó. Então, eu vou começar fazendo uma tabelinha para valores de x e achar, consequentemente, né, os valores de y. Eu vou colocar aqui, ó. Então, aqui eu vou colocar os valores de x, aqui eu vou colocar os valores de y. Para os valores de x, gente, observa aqui que o x é o nosso logaritmando, então ele tem que ser maior do que zero, né? Então, eu vou colocar alguns valores, gente, que combinem com esse número 2, para a gente poder encontrar resultado exato, já que a gente vai fazer o cálculo manualmente. Então, eu vou colocar meio, vou colocar 2, vou colocar 4. Você poderia ter colocado 1/4 também, né? Eu não coloquei, mas poderia. Você pode colocar qualquer valor no x, desde que ele seja positivo e seja maior do que zero e não seja o zero, né, gente? Seja maior do que o zero. Os valores de y representam um contradomínio, nesse caso aqui já vão ser a imagem, né? Então, esses valores de y, ó, lembra que eles podem ser reais, então não tem problema se aparecer um negativo aqui, ó, mas aqui no x não pode não. Então, vamos substituir um por um, que ó, vou colocar primeiro log de meio
na base 2 é igual a y. Aí vamos fazer o jogo aqui da setinha. 2 elevado a y é igual a meio. Aí a gente sabe que isso aqui vai virar uma equação exponencial, né, gente? A resolução do logaritmo. Aí você tem que igualar a sua base. Então, eu consigo fazer com que o meio se transforme em 2. Vai ficar 2 elevado a menos 1. Corta. Então, y é igual a menos 1. Então, quando o x vale meio, o y vale menos 1. Aí, vou continuar. Agora, 2. Log de 2 na base 2 é igual a y. Ó, gente, esse aqui não precisa nem de fazer conta, ó. Quando o seu logaritmando e base forem iguais, seu resultado é igual a 1. Então, quando o meu valor de x for 2, o valor de y vai ser 1. Agora aqui, ó, 4. Vou colocar log de 4 na base 2 é igual a y. Fazendo a setinha, 2 elevado a y é igual a 4. Aí eu já vou transformar esse 4 em 2 ao quadrado. Então, 2 elevado a y é igual a 2 ao quadrado. Y é igual a 2. Então, aqui. Faltou um valor muito importante, gente, que é para quando o meu resultado aqui de y for dar 0. Então, presta atenção aqui numa coisa, ó. Log de x na base 2 igual a 0. Todo número elevado a 0 é 1. Então, para que aqui tivesse dado o valor de 0, o meu x, ó, tinha que ser 1, porque aí ia ficar 2 elevado a 0 é igual a 1. E essa relação existe para qualquer valor de x para o y dar 0. Porque todo número elevado a 0 vai dar 1. Então, se eu coloco, por exemplo, vamos supor que eu coloco log de x na base 3. 3 elevado a 0 vai dar 1. Log de x na base 5. 5 elevado a 0 vai dar 1. Então, qualquer logaritmo, se eu tiver o meu logaritmando aqui valendo 1, porque o resultado tinha que ser 0. Isso vale para qualquer função logarítmica. Então, se o meu x vale 1, o y vale 0. E lembrando que essa daqui, ó, se aplica em todas. Agora, vamos colocar isso daqui no gráfico, gente. Vou pegar esse segundo gráfico, porque o primeiro eu vou mostrar para vocês como que faz o gráfico, sem ter que fazer esse monte de conta. Então, vamos começar marcando aqui, ó. Como os meus valores estão de meio até o 4 do número 1, eu vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, vou colocar o 4 bem no finalzinho aqui, ó, 4. E os valores de y estão indo de menos 1 até 2. Menos 1, 1 e 2. Gente, é bom que vocês façam no papel quadriculado, tá? Quem não tiver em casa, for fazer igual eu, faça tipo 1 centímetro para cada um, que aí seu gráfico fica perfeitinho. Aqui o meu eu coloquei mais ou menos 1 centímetro, né? Então, vamos lá, o primeiro para ordenado, ó. Meio do x com menos 1 do y. O meio do x, gente, se aqui é 1, quer dizer que o meio vai ser aqui, né? Então, meio do x com menos 1 do y, ó. Seria aqui, mais ou menos. Agora, 2 do x com 1 do y. Aqui. E agora, 4 do x com 2 do y. Mais ou menos aqui, ó. Coloquei de azul. E agora, 1 do x com 0 do y. Lembra que quando um dos pares ordenados, das coordenadas é o 0, você marca no outro, no eixo que ele manda, né? Então, vou marcar direto no x, ó. Aqui. Então, vai ser esse o meu gráfico, ó. Pronto. Observe que ficou entre o primeiro e o quarto quadrante. Sempre fica à direita do eixo y, gente. Nunca vai ficar para cá.
Agora, antes de eu vir e fazer esse gráfico, eu quero que vocês observem o outro gráfico que eu vou fazer para a gente poder analisar como que a gente faz o gráfico sem esse monte de cálculo. Então, já vou virar aqui, ó. Bom, gente, esse segundo gráfico, observem que o que tem diferente nele aqui agora é a base, né? A nossa base lá era 2 e a nossa base aqui é meio, né? Não pode ser menor do que 0, né? E não pode ser 1. Mas pode ser valores entre 0 e 1, por exemplo, no caso aqui 1 meio. Então, agora vamos ver qual é a diferença que vai dar entre eles. Vou colocar, então, a minha tabelinha. E nessa tabelinha, eu vou colocar os meus valores de x. Só que antes de eu mexer com ela, eu vou arrumar. Eu vou colocar y é igual log de x na base meio. E como eu vou ter que resolver, eu já vou transformar e colocar log de x na base meio é igual a y. Porque a gente fazia sempre igual a x, né? Para poder resolver. Como aqui já tem o x, ó, eu tenho que igualar a y, só troquei de lugar. Então, para os valores de x, eu vou colocar, como é meio, gente, vamos tentar trabalhar com números que a gente sabe que você vai conseguir uma mesma base. Vou colocar agora 1/4, vou colocar meio, vou colocar 1 e vou colocar 2. Lembra que aqui nos valores de x, você não pode colocar nem zero e nem negativo. No y pode ter como resultado negativo e pode ter como resultado zero, né? Porque os valores do contradomínio são só os reais. Bom, vamos substituir aqui então, ó. Log de 1/4 na base meio é igual a y. Faz o seu jogo de setinha. Meio elevado a y é igual a 1/4. Vou colocar esse 1/4 como meio ao quadrado. Então, é igual a meio ao quadrado, cortei, y é igual a 2. Então, já vou colocar aqui. Agora, meio, gente. O meio, vou colocar aqui porque não vai ter conta, ó. Log de meio na base meio é igual a y. Ó, logaritmando e bases iguais, o seu resultado é sempre 1. Então, aqui vai ficar 1. Agora, e 1? Log de 1 na base meio é igual a y. Ó, meio elevado a y é igual a 1. Lembra que para um resultado dar como 1 de resposta, um resultado de uma potência, esse y tem que ser igual a 0, que aí fica meio elevado a 0 é igual a 1. Então, tá aqui aquele par ordenado que eu te falei, que em toda função logarítmica ele vai aparecer, que é 1 do x e 0 do y. E o 2 agora, vou colocar ele aqui, ó. Log de 2 na base meio é igual a y. Desculpa aqui, gente. É igual a y. Então, meio elevado a y é igual a 2. Deixa eu arrumar esse y, ficou parecendo nada, né, gente? Ficou estranho. Então, vou transformar agora, gente, o meu 2. Você pode transformar o 2 em meio ou você pode transformar o meio em 2. Só que se eu transformo o meio em 2, o meu y vai ficar negativo. Então, eu prefiro transformar o meu 2 em meio e vou colocar aqui elevado a menos 1. É a mesma coisa, tá? Só para não ficar com a letra negativa e ter que multiplicar por menos 1. Então, y é igual a menos 1. Pronto, aqui. Feito isso agora, vamos colocar aqui o nosso eixo, né, das ordenadas e das abscissas, né, que é o eixo de y e x. Vamos lá, aqui, ó. Primeiro, eu tenho 1/4 de x e 2 do y. Como o nosso x está indo de 1/4 até o 2, então, vou precisar marcar, gente, só aqui, ó. 1 e 2, né? Já vou pegar os valores de y também, ó. Ele tá indo de menos 1 até 2. Então, ó, observa o espaçamento que você deu, calcula mais ou menos a mesma quantidade, ó. 1
e 2. E vamos lá para o par ordenado. Primeiro par ordenado foi 1/4 de x com 2 do y. Se aqui é meio, 1/4 é mais ou menos aqui. Então, 1/4 de x com 2 do y. Então, mais ou menos aqui, ó. O segundo par ordenado é meio do x e 1 do y. Então, meio do x e 1 do y. Então, mais ou menos aqui. O terceiro é 1 do x e 0 do y. Então, aqui. E o quarto é 2 do x e menos 1 do y. Então, mais ou menos aqui, ó. Então, vai ficar assim, ó. Ó, observa que ficou no primeiro e no segundo quadrante a nossa curva. Só que a nossa curva agora foi decrescente. E nesse daqui, ó, ela foi uma curva crescente. E agora, gente, vamos determinar quando que o meu gráfico, então, da minha função logarítmica é um gráfico crescente ou decrescente. Depende da sua base, gente. Se a sua base for maior do que 1, significa que o seu gráfico, a sua curva, ela vai ser crescente. Se a sua base, ó, igual esse daqui, gente. Se a sua base agora estiver entre 0 e 1, no caso meio, ela é uma curva decrescente. Então, vamos anotar isso daqui, ó. Então, se a base... Vou colocar A, tá, gente? Para representar a base. Se A, ainda vou escrever aqui para você, ó, for maior do que 1, significa que você tem um gráfico de uma função crescente. Agora, se a base ela for maior do que 0 e menor do que 1, se ela estiver naquele intervalo entre 0 e 1, ela vai ser decrescente. O que mais que você tem que se atentar para uma função logarítmica? Observe que todos eles passaram nesse ponto 1. Olha aqui, ó, veio, passou no ponto 1. Essa outra, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, aqui também, ó, veio, passou no ponto 1, tá vendo? Observa que essa curva, ela chega perto do eixo y, mas ela não corta o eixo y, tá vendo? Ela chega perto, mas ela não encosta. Mesma coisa aqui, ó. Chega perto, mas não corta. Então, nós sabemos que o gráfico sempre corta o eixo x no ponto 1 e 0, né? 1 do x e 0 do y. E a gente sabe também que não corta o eixo y. Então, essas aqui são algumas conclusões do gráfico de uma função logarítmica. Aí, o que eu quis falar anteriormente, que eu escrevi esse outro desenhozinho, ó. Falei assim para vocês, ó. Tem como a gente fazer o gráfico de uma função sem eu ter que fazer esse monte de conta. Tem como você fazer uma perspectiva do gráfico. Por exemplo, ó, observe a sua base, que é o 2. Como aqui a base é maior do que 0, significa que eu vou ter uma função crescente. Eu sei, gente, que a minha função logarítmica, ela tem que ficar no primeiro e no quarto quadrante, então ela fica nesse intervalo, ó. E eu sei que toda função logarítmica, o gráfico vai passar aqui, ó, nesse ponto. Como eu sei que ela é crescente, então eu posso afirmar que ela vai ficar mais ou menos assim, ó. Tá vendo, ó? Você consegue uma perspectiva do seu gráfico. É claro que esse daqui, ele é mais completinho, né? Como eu posso dizer, a inclinação da sua curva é mais completinha nesse daqui. Mas, numa questão de marcar, por exemplo, ou para você fazer só uma análise mesmo, você pode fazer só assim, ó. Você identifica que o ponto 1 e 0, que é onde todos vão passar, observa o seu valor da base, se for crescente para cima, se for decrescente, viria para cá. Muito bem? Bom, agora, gente, vamos às inequações logarítmicas. Ó, as inequações logarítmicas é quando nós temos uma desigualdade
entre logs, né? Só que nós podemos ter desigualdade entre logaritmos de mesma base, nós podemos também ter uma desigualdade entre um logaritmo e um número natural. A gente vai seguir o mesmo raciocínio das equações logarítmicas e a gente vai pegar um pouco do raciocínio das inequações exponenciais para a gente trabalhar com esse sinal, que é o seguinte. Quando você tiver uma desigualdade entre logs de mesma base, por exemplo, ó, verificou que aqui é 7 e aqui também é 7, né? Mesma base. Então, você vai trabalhar com o seu logaritmando. Nas equações logarítmicas, eu iria igualar os logaritmandos. Agora, você não vai igualar, porque você tem uma desigualdade. Então, eu vou fazer x menos 2 menor ou igual a 5. Agora, tome cuidado. Se a base for maior do que 1, gente, se ela for maior do que 1, você mantém o sentido da desigualdade. Agora, se a base, vou colocá-la como A, né, gente? Se ela for maior do que 0 e menor do que 1, se ela estiver naquele espaço entre 0 e 1, você troca o sentido, você inverte o sentido. Como aqui a nossa base foi maior do que 1, então ok, vou manter o menor ou igual. Antes de você resolver, você tem que tirar a condição de existência onde tivesse uma incógnita. No caso, eu só tenho incógnita nesse logaritmando, ó. Então, x menos 2, como é o logaritmando, ele tem que ser maior do que 0. Se a sua incógnita tivesse na base, tinha que ser maior do que 0 e diferente de 1. Nesse caso aqui, só maior do que 0. Então, x tem que ser maior do que 2. Pronto. Aí, eu vou resolver aqui, ó. X menor ou igual a 5 mais 2. X menor ou igual a 5 mais 2, 7. Ok, gente, então me falou que o x tem que ser maior do que 2 e o x tem que ser menor do que 7. Então, os nossos resultados seriam os valores entre 2 e 7, podendo ser o 7 também. Só que para você visualizar isso melhor, é bom que você faça um intervalo para você ver exatamente os números que você está marcando. Se você tivesse mais de uma condição de existência, era bom você fazer a interseção dos intervalos entre eles e depois fazer com o resultado. Como eu tenho uma condição e um resultado, então eu vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui a primeira, ó, x maior do que 2. Vou colocar o 2 aqui. E como é maior que, bolinha aberta, né, gente? O 2 não faz parte. E vou marcar aqui na frente, ó. Seriam os valores maiores do que o 2. E vou colocar o 7 aqui, mais ou menos, ó. E o x tem que ser menor ou igual a 7. Então, pode ser o 7, mas tem que ser os menores, ó. Pra trás. Agora, você vai pegar aqui embaixo, ó, um valor que é a interseção entre eles. Qual que é essa interseção entre eles? Os valores que eu tenho tanto em cima quanto embaixo. Aí você vai olhar o seguinte, ó, o 7. O 7 é bolinha fechada, então ele está embaixo e também está em cima, né? Ó, que ele ficou no meio do intervalo. Então, bolinha fechada no 7. Agora, o 2. O 2, ele não está em cima, mas ele está embaixo. Mas como tem que ser um valor que tem nos dois, ele não faz parte daqui. Então, vou manter ele com a bolinha aberta. Então, qual é o meu resultado, então, gente? O x, então, tem que ser menor ou igual a 7, mas ele também tem que ser maior do que 2, ó. Tá vendo que ele fica na frente do 2? O x está nesse risquinho aqui, ó. Então, ele também tem que ser maior do que 2. Lembra que a parte aberta, ó, fica sempre direcionada para onde é maior. Então, x maior do que 2 e x menor ou igual a 7. Então, aqui está o seu conjunto de solução. Muito bem. Agora, vamos para o próximo, gente. Ó, aqui eu tenho bases iguais
Então, eu posso trabalhar com o logaritmando, né? E como eu tenho base maior do que 1, eu não vou inverter o meu sentido. Então, 2x menos 4 tem que ser menor do que 6. Vou tirar aqui no cantinho, ó, minha condição de existência. Como eu só tenho incógnita nesse logaritmando, então é só com ele que eu vou trabalhar. 2x menos 4 tem que ser maior do que 0. Então, 2x tem que ser maior do que 4. X tem que ser maior do que 4 dividido por 2. X maior do que 2. Agora, vamos resolver e depois a gente aplica a condição de existência. 2x tem que ser menor do que 6 mais 4. 2x tem que ser menor do que 10. X menor do que 5. Então, você tem que o x tem que ser menor do que 5, mas ele tem que ser maior do que 2. Então, vão ser os valores entre 2 e 5, mas eles não fazem parte, tá vendo? Porque não tem igual. Mas, para você entender melhor, você pode colocar aqui na sua reta, ó. Você poder enxergar isso melhor. Ó, vou colocar essa aqui primeiro, ó. X maior que 2. Então, vou colocar o 2 aqui. Bolinha aberta, né? Porque o 2 ele não faz parte. X menor que 5. Bolinha aberta, também não faz parte. A parte do intervalo, gente, que é dos dois, é essa daqui, ó. Só que o 2, ele não faz parte e o 5 também não faz parte. Então, vai continuar bolinha aberta para o 5, bolinha aberta para o 2. Então, esse daqui é o seu resultado. Lembrando que o x está em qualquer lugar aqui no meio. Então, o x ele tem que ser menor do que 5 e o x também tem que ser maior do que 2, ó. A parte aberta virada para o x maior que 2, x menor que 5. Então, esse daqui é o seu conjunto de solução. Aí você pode colocar, né? X pertence aos reais, tá ok. Aí você pode colocar esse valor. Muito bem, gente. Agora, vamos fazer esse exemplo aqui, que é quando a gente tem as bases, aqui tá faltando, quando a gente tem as bases que são entre 0 e 1, né? São menores do que 1, mas são maiores que 0. Lembra que não pode ter valor negativo aqui. Nesse caso, nós vamos pegar o logaritmando, só que ao invés de você manter o seu sentido, você vai inverter. Então, se for maior, fica menor. Se for maior ou igual, fica menor ou igual. Só inverter o sentido. Só que antes de fazer isso, eu tenho que tirar minha condição de existência. E agora eu tenho incógnita tanto aqui quanto de cá. Então, vamos pegar aqui primeiro, ó, x, né, que é a incógnita no logaritmando, maior do que 0. E nessa outra parte, 2x menos 8, maior do que 0, 2x maior que 8, x maior que 4. Aí, gente, você pode fazer de cabeça, né, perceber que como x tem que ser maior do que 0 e x maior do que 4... Então, todos os valores que são maiores do que 4, consequentemente, são maiores do que 0. Então, esse daqui seria a minha condição de existência. Mas, como você teve duas condições de existência, você pode fazer aquele tracinho para cá. Que aí você trabalha só com o resultado deles. Então, por exemplo, ó, vou colocar 0 aqui. X maior que 0, então bolinha aberta. E aqui eu vou colocar o 4, gente, eu vou pôr mais ou menos aqui, ó. X maior que 4, bolinha aberta. Como a gente tem que pegar o espaço que riscou os dois, ó, então vai ser do 4 para frente. Só que o 4 ele não faz parte no de baixo.